Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 20 até o 23a. E vejam o que é que Jesus está dizendo. É o clima de despedida. Agora Jesus ele faz uma comparação maravilhosa para que os discípulos possam entender o que é que vai acontecer. Imaginem, foram 3 anos de convivência. Jesus ali com os apóstolos vendo tudo o que Jesus havia feito, dúvidas que eles tiraram, Jesus mostrando para eles e ensinando como é que eles deveriam ser. Se lembram quando Jesus enviou os apóstolos de casa em casa? Eles foram de 2 a 2? Quer dizer, nesse primeiro envio, na verdade, foram os 72 discípulos. E dentre os 72 estavam os apóstolos. E vejam a alegria deles quando eles voltaram, dizendo que até os demônios se submetiam a eles, e Jesus disse: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem sim porque o nome de vocês está no céu. Essa é a alegria que vocês devem ter. Imagina na hora que Jesus multiplicou os pães, na hora que Jesus andou sobre as águas, lembremos que eles até pensavam que era um fantasma que estava vindo ao encontro deles. Imagine naquele momento em que Lázaro saiu do túmulo e quando Pedro, Tiago e João estavam lá no monte Tabor e ali Jesus apareceu para ele, ou melhor, Jesus se transfigurou naquele momento. Que coisa maravilhosa. Foram 3 anos de convivência, vendo os demônios Jesus expulsando os demônios. Que tempo maravilhoso. Agora, Jesus está se despedindo deles. Jesus está dizendo que eles vão ficar muito tristes com a sua ida. E aí ele faz a comparação. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. E Jesus disse para eles que a vossa alegria, a vossa tristeza, ela vai se transformar em alegria. A vossa tristeza vai se transformar em alegria. Tem um salmo que vai dizer o seguinte, que aqueles que semeiam na tristeza colherá
na alegria. Então, eles estão vivendo esse clima. E Jesus disse, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Também agora vocês estão sentindo tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Meus irmãos, Jesus aqui está falando de uma alegria que os apóstolos vão sentir, uma alegria que eles vão ter, que o mundo não oferece. O mundo jamais oferecerá uma alegria desse jeito. É uma alegria eterna. É uma alegria que não passará. Tanto que aqui no Evangelho Jesus disse, naquele dia, não me perguntareis mais nada. A alegria vai ser tão grande que eles não vão precisar perguntar mais nada, porque a alegria do céu, meus irmãos, é assim. É a plenitude da felicidade, é a plenitude da alegria, o estar com Deus. É isso que vai acontecer com eles. A visão beatífica é a plenitude de tudo aquilo que nós buscamos aqui na terra. Na verdade, os pagãos, eles pensam que a alegria está ali na bebida. Recentemente veio aquela mulher lá que veio fazer um show aqui no Brasil. E vejam quantas aberrações que foram feitas ali. Até culto a Satanás teve. Sacrilégios. Imitando Nossa Senhora. E essa cantora pensando que ela é uma pessoa feliz. E as pessoas que estavam ali com ela também, pensando que aquilo ali era uma grande alegria. Não, meus irmãos, não é uma verdadeira alegria. Ela é uma alegria mundana, é uma alegria passageira. Já foram lá, profanaram, blasfemaram contra Deus, orgias foram feitas naquele lugar, e aquelas pessoas, elas achavam que elas estavam felizes. Já passou tudo, e agora, como é que elas estão? Uma alegria que traz um vazio muito grande. Por quê? Porque não é uma alegria que vem de Deus. Desculpe eu dizer, mas é uma grande verdade. Uma alegria que vem do inferno. Não é alegria divina. A alegria que vem do inferno é passageira. Por exemplo, quando um rapaz e uma moça lá têm uma relação sexual fora do casamento, no momento se sentem felizes, mas depois vem um vazio tão grande. E os que bebem? No momento, fica ali falando um monte de coisas sem sentido, rindo e tudo mais. Depois vem aquela ressaca, acompanhada de uma tristeza, porque, na verdade, a ressaca já é a tristeza. Aqueles que usam droga, a mesma coisa. Sente aquele prazer, aquela felicidade, aquela alegria enquanto está usando aquilo, depois passa, aí vai se tornando um vício, porque a pessoa quer ter de novo, aí vai, e nunca que aquela alegria, ela sustenta a pessoa, preenche a pessoa, melhor dizendo, e tudo vem acompanhado de tristeza.
Mas a alegria que Jesus está dizendo é diferente. Você sabe aquela alegria que nunca vai acabar? Meus irmãos, Jesus está oferecendo isso. Ele está dizendo isso para os apóstolos. Quando eu for embora, vocês vão ficar tristes. Mas depois, vocês se alegrarão. E essa alegria jamais será tirada. Imagina quando Jesus vier na sua glória, na sua segunda vinda. E Jesus vindo do céu para buscar os eleitos. E ali no Evangelho de São Mateus vai dizer que ele vai colocar os fiéis, os que seguiram a ele, à direita. Os que não seguiram vão ficar do lado esquerdo. Os da direita irão com nosso Senhor. Os da esquerda irão provar o sofrimento eterno, a condenação eterna. Que tristeza vai ser para eles. Foram enganados por Satanás, porque Satanás é mentiroso. Ele oferece algo que aparentemente é bom, mas no final vai ser amargo. Deus nos oferece a felicidade. E tem uma coisa, aparentemente, muitos sofrimentos para aqueles que seguem Jesus. Mas esse sofrimento vai se transformar em alegria eterna. Você que está me ouvindo agora, não largue Jesus. Seja fiel a Jesus. Não entre na onda do mundo. Não vá atrás dessas falsas alegrias. Vão em busca da verdadeira alegria. Eu falando agora, eu me lembrei da vida de Santo Inácio de Loyola. Se você puder, adquira algum livro ou veja aí no Google, coloque lá Santo Inácio de Loyola e veja a biografia dele resumida. Na hora que Inácio, que ainda não havia se convertido, que achava que a verdadeira alegria estava nos prazeres desse mundo, ele indo para uma guerra, os estilhaços do canhão bateu nas pernas dele e quebrou a perna. E ele foi levado para um lugar, e aí, para ser cuidado, e como ele iria ficar com as pernas para cima porque estavam quebradas, ele ia ter que ficar sozinho, não tinha nada para fazer. Naquele tempo não tinha internet. Aí ele pediu alguns livros para ler, mas não tinha livros a não ser a vida de Jesus e a vida dos santos. E quando Santo Inácio viu que tinha aqueles livros, ele desprezou. Mas passado o tempo ele via que não tinha outro jeito, ele começou a ler a vida de Jesus e a vida dos santos. E ele foi percebendo que os santos que viveram para o Senhor, eles tinham uma alegria que não passava. E aí ele entrou num grande conflito. O que fazer agora? Buscar os prazeres do mundo, como desse show que teve no Rio de Janeiro? Buscar os prazeres do carnaval? Aqui eu estou trazendo para nós, para os tempos de hoje. E ele começou a entrar num conflito interior. E aí ele acabou discernindo. Eu quero a alegria desses santos, desses verdadeiros homens e essas mulheres que viveram para Deus e agora desfrutam da felicidade eterna. Ele disse, eu também quero isso.
E aí ele pronunciou uma palavra que serviu para a vida toda. Se eles conseguiram, eu também vou conseguir. E ele conseguiu. Ele é o fundador dos jesuítas. E vejam só, meus irmãos, ele encontrou a verdadeira alegria. A nossa verdadeira alegria está em Jesus Cristo, está em conhecer nosso Senhor. Tanto que São Paulo chegou ao ponto dele dizer o seguinte, que todo o conhecimento que ele tinha, para ele era como esterco, em comparação ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Paulo falou. Jesus falando para os apóstolos, ele está levando os apóstolos a entender da alegria que eles terão, a alegria eterna, a alegria celeste. Lá no céu não tem tristeza, lá no céu só tem alegria. E é esta alegria que Deus quer nos dar, que Jesus quer nos dar. Se formos fiéis a Ele, se largarmos o pecado, se nos empenharmos numa vida de santidade, nós ganharemos o céu e vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Vamos ser santos, meus irmãos. Não vamos entrar na onda do mundo. Vamos ser santos. Vamos pedir a Deus a graça da santidade. Porque a qualquer momento Deus poderá nos chamar. E se nós não tivermos nesse caminho de santidade, se nós não vivermos aquilo que os santos viveram, nós vamos perder tudo. A salvação nossa está em nossas mãos. Tudo depende de uma decisão nossa. Largar o mundo para viver para Jesus Cristo. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E depois que nós deixarmos este mundo que se opõe a Deus, e nós nos voltarmos inteiramente para o Senhor, aí nós veremos a perfeita alegria, a verdadeira alegria que os anjos desfrutam, a verdadeira alegria que os santos desfrutam. Os santos que foram colocados como exemplo e que estão no altar, mas também aqueles santos que a igreja não canonizou, mas que estão na eternidade e que são santos também, tão quanto esses que nós conhecemos. Porque viveram inteiramente para o Senhor. Vocês ficarão tristes, mas a vossa tristeza vai se transformar em alegria. E naqueles dias, vocês não vão me perguntar mais nada, porque a felicidade do céu é o que nós buscamos. E uma vez que nós buscamos a felicidade do céu, quando nós estivermos lá, aí nós veremos e até nós diremos quanto tempo perdido. Eu poderia ter feito mais para poder estar aqui. Muitos vão dizer, por que o Senhor não me trouxe logo? Imagine contemplar a face de Deus e viver diante de Deus por toda a eternidade. É a minha curiosidade, é o meu desejo, e eu espero muito que seja também a sua curiosidade e o seu desejo. Jesus tem algo de bom muito grande para nós. Basta que nós larguemos tudo que o mundo oferece
para servir e ser fiel a nosso Senhor. Não se esqueça, meus irmãos, nesses tempos que nós estamos vivendo aí de tristeza, né? Que é uma tristeza o que vem acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Rezemos pelos nossos irmãos, aqueles que puderem ajudar, ajudem, porque são tempos difíceis que nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.